Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o pastor Eliel e eu tô aqui para te ensinar sobre o mundo espiritual. Vamos lá? Pessoal, falar sobre o mundo espiritual é um pouco complexo pelo fato das pessoas terem um pouco conhecimento sobre isso. E quando a gente falamos sobre o mundo espiritual, a gente está falando sobre o mundo exterior. É como se fosse um mundo de ponta cabeça. É um pouco contraditório de tudo aquilo que nós passamos no mundo natural. Só que é muito importante você recordar sobre o mundo espiritual, porque é de lá que vem todas as coisas que interferem no mundo natural. E eu vou iniciar aqui, colocando aqui o livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, que diz: revestido de toda a armadura de Deus para que possais suportar contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as principados e potestades dos lugares celestiais. Quando a gente entende o que o apóstolo Paulo está falando aqui, a gente consegue entender que sim, existe um mundo espiritual. Então, para mim levar vocês para entender sobre o mundo espiritual, eu quero levar vocês a entender primeiramente sobre Deus. Deus é espírito. Isso está lá no capítulo 4, versículo 23 do livro de João. Deus é espírito e ponto. Se Deus é espírito, ele está no mundo espiritual. Para conectarmos com Deus, precisamos estar em espírito, porque o versículo continua: e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O mundo espiritual, ele é real. E por que devemos saber sobre o mundo espiritual? Porque tudo o que rola no mundo natural enfatiza no mundo espiritual e você precisa entender, aprender sobre isso. A maioria dos ataques demoníacos, seja doença, confusão mental, psicológico, seja qualquer tipo de ação negativa contra a sua vida, pode acreditar, interfere no mundo espiritual. Um exemplo, uma mãe que xinga o seu filho, uma pessoa que dentro de casa está jogando maldições, palavras negativas, e está atraindo para si espíritos imundos. Isso de fato é verdade. Se você entender o capítulo 1 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus ele está criando o mundo através da sua palavra. E se nós viemos de Deus, nós também temos esse direito, não porque somos igual a Deus, jamais, mas porque no capítulo 14, versículo de número 14 do livro de João diz: tudo o que pedides em meu nome, eu farei. Então a pergunta é: o que você está pedindo em nome de Jesus? O que você está atraindo para você? Já ouviu dizer aquele ditado que as palavras ela atrai? Quando você fala, você materializa aquilo que você está falando. Na Bíblia está escrito que assim como você pensa, assim também será. Aquilo que você profetiza é aquilo que você chama atração daqui. Mas não é porque eu estou gritando dinheiro ou pedindo riqueza que virá dinheiro, virá riqueza, virá fama, virá glória, holofortes. Não. Você materializa com a sua palavra tudo o que você pede, mas vem oportunidades para acontecer a devida fala que você está dizendo. Muito mais forte isso quando você se agarra com Deus. Capítulo 37 do livro de Ezequiel, ele disse: profetizei como se me deste ordem. Profetizar como se Deus desse ordem para Ezequiel, é ele dizer: profetizei vida e veio vida. Se a gente recordar, o profeta Balaão, ele vai estar com o rei Balaque. Ele vai profetizar maldição sobre Israel. Sim, o profeta pode profetizar maldição e acontecer. Quando nós olhamos Eliseu, ele também vai profetizar. O profeta Eliseu profetiza 2 ursas para vir matar 42 crianças. Essas 2 ursas vieram e mataram as 42 crianças, porque foi a palavra que saiu da sua boca. Então, se a gente voltar isso para o mundo espiritual, a gente consegue entender que sim, a gente temos a tendência de chamar o mundo espiritual, de ativar ele através da nossa palavra. Por isso que a oração do crente vale muito em seus efeitos, porque aquilo que você determina em palavra, em oração, acontece. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras, no livro de Jeremias, o profeta, capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responderei-te-ei. Isso aqui é uma certeza, que se você falar com Deus aqui com muita fé, vai acontecer alguma coisa no mundo espiritual. Voltando lá no começo, Deus é espírito. Se entrarmos em espírito com Deus e mencionar palavras para o mundo espiritual, vai ativar coisas. Por isso que eu digo, é importante você saber sobre o mundo espiritual. Agora voltando aqui para o começo, o primeiro versículo que eu mencionei nesse vídeo, Efésios 6:10. Se você parar para analisar, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa guerra é contra os poderes celestiais. Se você conseguir entender isso, você vai ver que a carne e o sangue
está se referindo às coisas naturais, às coisas materiais, às coisas vivas que os seus olhos podem enxergar, aquilo que está diante de você. Porém, você consegue entender que o apóstolo Paulo está dizendo: a sua guerra, a nossa guerra, nos demais irmãos meus, a guerra do crente, a guerra do cristão, ela não está enfatizada dentro do mundo natural, ela está baseada no mundo espiritual. É por isso que Jesus, quando ele olha para Pedro, ele fala: Pedro, edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que estiver em oração. Perceba que Jesus Cristo não está dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja que tem mais dinheiro, ou contra a igreja que tem mais membro, ou contra as pessoas que são ricas, ou contra as pessoas que são pobres, ou sei lá o que. Ele está enfatizando nada do natural. Ele está direcionando Pedro e a igreja para o espiritual. Sim, nosso combate é no mundo espiritual. Nossas guerras é no mundo espiritual. Mas como aprender a lutar no mundo espiritual? Primeiramente, se você já conseguiu entender que Deus é espírito e importa que você que o adora o chegue a ele em espírito, e o mundo espiritual é o primeiro ponto específico para atingir, movimentar e mudar o mundo natural, se você consegue entender isso perfeitamente, a partir de hoje, todas as suas guerras que você está tomando no mundo natural vai ter que mudar para o mundo espiritual. Suas orações importam para o mundo espiritual. Seus devocionais são leituras bíblicas e estudo da palavra, importa para o mundo espiritual. Seus jejuns, sua intimidade, seus louvores com Deus importa para o mundo espiritual. Uma pessoa com palavras eloquentes em cima do altar simplesmente está usando pensamentos, sabedorias humanas. Essa pessoa vai trazer emoção para a igreja. Mas uma pessoa que tem uma vida dedicada em oração, em jejum e confirmação do Espírito Santo com a palavra que vai direcionar para as pessoas, e o seu testemunho de vida ser a própria pregação aos ouvintes, não traz emoção. Essa pessoa traz transformação. Há uma diferença grande de quem anda e quem comanda e quem governa no mundo espiritual através de oração, dedicação, renúncia, jejuns e aplicação da palavra com Cristo para as pessoas que literalmente não ligam para o mundo espiritual, mas elas usam a naturalidade para exigir no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele interfere no mundo natural. Já o mundo natural não interfere no mundo espiritual. É como se a gente entender que o espiritual é mais forte e está mais enraizado e ligado ao natural do que o natural no mundo espiritual. Ou seja, no meu ver, quem governa é o espiritual e não o natural. Porque o fim de todas as coisas é a quebra de todo o mundo natural e a existência permanente do mundo espiritual. Se você conseguir entender esse peso de estudo, esse peso de palavra, você vai literalmente enraizar a sua vida com Deus. Se você não conseguir entender nada do que eu falei até aqui, eu vou resumir em uma coisa bem específica para ti. Somos um corpo trigotomo, corpo, espírito e alma. Veja que temos um espírito aqui. Esse espírito, ele precisa ser ligado às nossas emoções. Se o nosso espírito é ligado às nossas emoções, nós conseguimos entender que o espírito transmite para o corpo, que é a matéria, todas as nossas emoções. Se estamos tristes, o rosto resplandece uma tristeza. Se o espírito está feliz, o rosto resplandece uma alegria. A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus, que ele liga as emoções de Deus para conosco. Se você conseguir entender o mundo espiritual e quer saber mais, manda aqui nos comentários quais são as suas dúvidas a respeito do mundo espiritual, que a gente vai abordar um pouco mais dentro do assunto. Porque aí tem as guerras satânicas, as guerras demoníacas, e no mundo espiritual existem várias outras frequências concernente a isso. Então, deixa aqui no comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu peço que você continue nesse vídeo, compartilhe ele com alguém que queira aprender sobre o mundo espiritual. Quer saber mais? Manda aqui nos comentários qual é a sua dúvida a respeito do mundo espiritual, que eu vou estar dando para você uns respaldos. Então, até logo, até o próximo vídeo. Fica ligado aqui no canal. Deus te abençoe.